Graça e paz, meus irmãos. Obrigado, irmão Fernando. Agradeço a oportunidade de estar aqui com os irmãos, rever alguns colegas pastores também, irmãos em Cristo Jesus, e alegria de cultuar a Deus. Acho que a principal agradecimento que a gente pode ter quando estamos juntos com o povo de Deus é a alegria de poder cultuar a Deus juntos, como igreja de Jesus. Um dia, um jovem procurou um pastor e disse assim ao pastor: pastor, onde é que eu levo um amigo meu para estar com Jesus? E aí o pastor nunca tinha pensado nessa pergunta. Como não tinha nunca pensado nessa pergunta, não tinha uma resposta também. Aí ele se lembrou da palavra de Jesus quando ele disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então o pastor disse: leva ele num culto, leva ele numa célula, leva num grupo lá de pessoas que estejam louvando, adorando a Jesus, que lá ele vai encontrar Jesus. Boa resposta? Acho que é excelente, né? Principalmente por ser bíblica. Obrigado, pastor Claudemir. Obrigado. Estou acompanhado aqui da minha esposa, irmã Márcia, a mais formosa dentre as mulheres. Estava ali me ajeitando ali um pouco, deixei tudo com ela ali, meus irmãos. Deixei celular, deixei chave do carro, só não deixei minha carteira. Mas não é uma resposta machista não, porque se eu deixar minha carteira com ela, ela também tem que deixar a carteira dela comigo. Então, se ela pegar alguma coisa minha, eu pego dela também. Geralmente ela tem muito mais do que eu. Então, para não correr o risco dela deixar a carteira dela comigo, eu não preciso deixar a minha carteira com ela. Deixa eu fazer aqui o protocolo, né? Quero saudar os irmãos em nome das nossas 47 igrejas batistas aqui de Guarulhos e mais 12 congregações. Que Deus abençoe. Como presidente da Associação Batista, da Associação das Igrejas Batistas de Guarulhos, cidades vizinhas agora, viu? Não tem problema não. Tempos atrás era adjacências, virou cidades vizinhas, porque nós temos igrejas de Itaquaquecetuba, igrejas de Arujá, de Santa Isabel e Nazaré Paulista, que fazem parte da nossa associação. E também trago um abraço isso porque protocolo, eu vou explicar, das 1.200 igrejas no estado de São Paulo e 600 congregações em nome da Convenção Batista do estado de São Paulo. Como primeiro secretário da Convenção Batista do estado de São Paulo, e meu chefe, se ele souber que eu vim aqui, não disse isso, e ele esteve aqui na penúltima semana de janeiro, né, o pastor Genilson, meu amigão. Então, se eu não fizer isso, ele vai dizer assim: você foi em alguma igreja que não a sua e não representou a CEBESP, e você agiu errado. Então, em nome das 1.200 igrejas e 600 congregações, mais ou menos 250 mil batistas do estado de São Paulo, então o saúdo. E o saúdo também, claro, em nome lá da minha igreja, minha comunidade de fé, Primeira Igreja Batista em Parque Jurema. Eu tenho o privilégio de pastorear esta igreja há 7 anos, e eu digo privilégio porque eu aceitei Jesus lá quando eu tinha 9 anos de idade. 9 anos, só saí de lá para o ministério pastoral, pastorei em Arujá, depois na zona leste de São Paulo, e depois de quase 17 anos retornei, e hoje eu sou pastor dos diáconos, na época que me puxavam a orelha, mas cuidavam de mim também. Sou pastor da irmã que me dava aula na escola bíblica dominical. É uma bênção, é um privilégio. E ela me chama assim: pastor, o senhor. Eu falo: não, irmã, senhor não. Ela diz: pastor, mas é por respeito. E a gente, pelo carinho, né, aceita. Então, também, em nome da Primeira Igreja Batista em Parque Jurema, eu o saúdo aí em nome de Jesus. E eu quero agradecer, viu, meus irmãos, ratificar aqui o nosso agradecimento aos irmãos, a igreja que gentilmente mesmo, cedeu o seu templo na última semana de janeiro para a realização do Conjubag, Congresso da Juventude Batista de Guarulhos. Foi uma bênção, uma grande bênção, ainda repercute muito positivamente esse congresso, não só para os jovens e adolescentes, mas todos que participaram. O Julião, que é aqui da igreja, Júlio, né? Julião
carinhosamente, mas Júlio César, que é dessa igreja aqui, faz parte lá do Conjubag. Então, quero agradecer aos irmãos, também acolheram no sábado, dia 29, a reunião do Conselho Coordenador. Nosso, muito obrigado, né? Já tinha agradecido lá, naquela ocasião, em nome, representando a igreja, o irmão Fernando, mas agora tendo a oportunidade de agradecer a igreja, aos irmãos da mídia, da transmissão por internet. E, poxa, que bênção, que bênção. Os irmãos assim foram muito, muito, muito carinhosos, e isso nos contagiou. Muito obrigado, tá bem? Mas vamos então à palavra do Senhor nesta noite. E o sermão dessa noite, a mensagem dessa noite tem o seguinte título, e eu já vou explicá-lo daqui a pouco: um passo atrás, milhas à frente. Convido-os a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 ao 7. Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 ao 7. Se você puder ficar em pé, quando da leitura, e eu agradeço. Mesmo porque eu vou pregar 1h30, você vai ficar bastante tempo sentado. Amém? Um pouquinho, amém. Acho que alguns estavam esperando 2 horas, acho que é isso. Talvez seja isso, né? Desculpe decepcioná-los. Será só 1h30, tá bom? Meu Deus. Diz assim o texto sagrado, Apocalipse 2, de 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. E o versículo 7 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Um passo atrás, milhas à frente. Vamos orar? Queremos te louvar, Senhor, te agradecer, te engrandecer na beleza da tua santidade, porque tu és maravilhoso, tu és grandioso, tu és lindo, tu és exaltado. Te louvamos, Senhor. Estando na tua presença, ó Pai, o nosso coração se constrange todos os dias, em todos os momentos, mas especialmente quando estamos reunidos como igreja do Senhor, uma só voz, um só coração, um só desejo de te adorar, te servir. Como isso comove e toca o nosso coração. Te louvamos por isso. Até aqui, Senhor, fomos nós que falamos contigo, assim como estamos falando nessa oração. Declaramos diante de Ti o nosso louvor, a nossa adoração, e esperamos, ó Deus, ter tocado o Teu coração, porque esse é o nosso desejo. Mas agora, Pai, nós precisamos que seja o Senhor quem fale conosco. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Precisamos, Senhor, sentir o Teu toque. Precisamos, Senhor, sentir a Tua unção. Precisamos, Senhor, que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração, na nossa alma. Se for preciso, ó Pai, que nos despedaça, mas, Senhor, que a nossa vida seja tocada por Ti. Oramos pedindo isso, Senhor, não porque merecemos,
mas nos méritos de Jesus conquistados na cruz do Calvário, no nome de quem nós oramos. Amém. Queira sentar-se, por favor. Pois bem, antes de começar a mensagem, digamos assim, propriamente dita, eu preciso falar duas coisas que eu acho que sejam importantes. A primeira delas, texto escolhido, Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7. Não vim aqui com a ideia, digamos assim, de, quem sabe alguém possa pensar, dar um sermão à igreja. Não é essa a intenção. Principalmente porque os irmãos estão em processo de sucessão pastoral. E fico feliz que já haja aí uma comissão preparada para isso. Mas a ideia não é essa. Essa mensagem eu a pregaria tranquilamente hoje à noite, lá na minha comunidade, se fosse essa a direção de Deus. Se fosse essa a direção de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, importante para cada momento, para cada situação, mas de modo geral, em todos os momentos para a nossa vida. Não por acaso a gente deve ler a Bíblia todos os dias, se alimentar da palavra de Deus todos os dias, em todas as ocasiões, em todos os momentos. A gente não pode em momento nenhum, meus irmãos, se furtar a ler a palavra de Deus. E talvez, quem sabe, até alguém fez uma devocional nesse texto, nesses últimos dias, nessa última semana. Além do que, também creio que os irmãos estão sendo pastoreados. O pastor titular, ele vem para dar a direção, ele vem para dar a visão, ele vem para dizer assim, é por aqui que a gente vai, dessa maneira e nesse tempo. E os irmãos têm sido pastoreados pelos irmãos aqui, pela comunidade. E deixa eu te falar, as igrejas que têm crescido no mundo, são as igrejas que entenderam que a igreja é sobretudo uma comunidade, na qual um cuida do outro. Lá em Parque Jurema a gente diz isso, a gente cuida de você, e você cuida da gente. Há uma estimativa que no mundo hoje, existam cerca de 7 milhões de comunidades cristãs, 7 milhões, dessas aproximadamente 4 milhões estão em derrocada, estão caindo, estão diminuindo. 2 milhões estão, digamos assim, estabilizadas ou estagnadas, e apenas 1 milhão de comunidades cristãs estão crescendo. E a gente estuda sobre isso, esse movimento no mundo, e a gente percebe que as igrejas que estão crescendo são justamente aquelas que entenderam que a seguinte igreja é uma comunidade, e um cuida do outro, um liga para o outro, um se importa com o outro, um ajuda o outro. E nitidamente os irmãos têm feito isso, e nós louvamos a Deus pela primeira igreja batista em Guarulhos, que tem entendido e tem feito isso, apesar dos novos tempos que tem enfrentado. E fica aqui a minha palavra de incentivo aos irmãos. Bill Hybels, ele diz no seu livro O Cristão Contagiante, que a coisa mais importante que a gente possa oferecer hoje a alguém é algo chamado tempo, porque a gente precisa de tempo para cuidar das pessoas, ouvir as pessoas e sermos ouvidos por elas também. Deu para entender, meus irmãos? Então, essa é a primeira palavra. A segunda palavra que eu gostaria de dar aos irmãos é que, por conta do título, um passo atrás, milhas à frente. Talvez alguns possam pensar assim, mas milhas, em geral, não é uma unidade de medida que a gente usa, poderia ter usado quilômetros. Eu sei, mas eu achei que milhas ia ficar assim mais bonito, ia ficar tipo assim, título de filme, alguma coisa desse sentido. E milhas talvez dê a ideia assim de que não há uma distância regulada, regulamentada, é algo que pode passar dos nossos limites. Aqui no livro de Apocalipse, por exemplo, algumas traduções dizem, quando João vê aquela multidão de pessoas
louvando a Deus com palmas nas mãos. Algumas traduções, principalmente as mais antigas, diziam assim: miríades de miríades. Quem lembra disso? Miríades de miríades. Não é bonita aquela expressão? Miríades de miríades. Eu lembro que eu era garoto, eu ficava assim: Senhor, o que é? O que são miríades de miríades? Fica bonito, né? Então, dependendo da palavra, fica mais bonito. Espero que vocês tenham gostado e principalmente que entendam depois. Um passo atrás e milhas à frente. Então é só por conta disso, tá? Se você é apegado às questões mais abrasileiradas e brasileiras, né? Por favor, não se ofenda comigo. Poderia ter colocado quilômetros à frente ali, sem maiores problemas. Meus irmãos, nós estamos diante de uma carta escrita pelo próprio Jesus a uma das 7 igrejas da Ásia, não escrita diretamente por Jesus. Quem a escreveu foi João, o último dos discípulos de Jesus, e o último que inclusive morreu possivelmente de causas naturais, apesar de ter ficado preso lá na ilha de Patmos. João ficou preso por causa da pregação do Evangelho. Todos os outros, é o que nós cremos, principalmente pela tradição cristã, foram martirizados. E Jesus dá a seguinte ordem: a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal, escreve essa carta. A expressão comum é ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja, não necessariamente a gente tem que pensar numa entidade celestial que não humana. A palavra anjo, na verdade, é mensageiro. Então, possivelmente, alguém que fosse responsável por todas aquelas igrejas da Ásia, em especial essa que nós lemos, que é a igreja da cidade de Éfeso, que possivelmente João conhecia muito bem, porque já tinha estado lá. Essa igreja de Éfeso é a mesma para a qual o apóstolo Paulo escreve uma das suas cartas. É onde estiveram Priscila e Áquila. Então, uma igreja bem conhecida à época, uma igreja famosa à época, e uma igreja importante à época. E começando essas 7 igrejas, Jesus começa justamente pela igreja da cidade de Éfeso. A carta, curta, é verdade, tem praticamente a mesma estrutura de todas as outras cartas, qual seja um endereço. Então, a igreja X ou Y, uma introdução de Jesus, uma breve introdução de Jesus, uma declaração sobre a condição da igreja naquele momento, um veredito de Jesus sobre a condição da igreja, uma ordem de Jesus para aquela igreja, uma exortação geral a todos os cristãos, e depois, como vocês podem perceber, uma promessa acompanhada de uma recompensa. Mas cada igreja, se você já leu, acredito que já tenha lido, cada igreja tem as suas particularidades, cada igreja tem o seu jeito de ser, cada igreja é única, cada igreja é exclusiva. Isso continua sendo assim até hoje. Todas as comunidades cristãs, a igreja de Éfeso tinha uma particularidade em especial, que Jesus chama a atenção, e essa particularidade que eu gostaria de destacar e explorar um pouco mais essa noite, é essa, dita lá no versículo 4, quando Jesus diz à igreja de Éfeso: você deixou o primeiro amor. Há outras, mas eu gostaria nessa noite que nós pensássemos juntos. Como eu disse, mais uma vez, não é uma exortação endereçada a PIB-G em especial, mas todos os cristãos, para mim também, para a minha comunidade, para todos nós. E como a gente sabe, a palavra de Deus sempre é bem-vinda, para nós. Mas o que dizer dessa particularidade? Dizer dessa expressão de Jesus: você abandonou o primeiro amor, ou você deixou
o primeiro amor. Eu gostaria que nós então víssemos aqui 3 nuances em volta dessa particularidade, e que eu espero que venham ao encontro do nosso coração e fale conosco. A primeira delas é o seguinte: Jesus nos conhece de perto, de muito perto. Vamos repetir juntos? Jesus de muito perto. Não é só nos conhecer de perto, Ele nos conhece de muito, muito perto. Lá no versículo 2, Jesus vai dizer assim à igreja: eu conheço as suas obras, eu conheço, eu tenho conhecimento, eu sei. Mais à frente ele vai dizer: eu sei, eu conheço vocês. E no versículo anterior, quando se identifica, aquele que escreve a igreja, ele diz assim, que é aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Se você não tem familiaridade com a Bíblia, deixa eu te explicar rapidamente. O livro do Apocalipse, em especial, ele é cheio de metáforas, de figuras, que não necessariamente precisam ser levadas ao pé da letra, literalmente. Mas lá no capítulo 1, quando João é apresentado ao Senhor, são justamente essas metáforas, essas imagens que identificam Jesus, que está lá entre os candelabros de ouro, que tem lá as estrelas nas suas mãos. Então aqui se identifica a igreja de Éfeso dizendo: olha, quem está escrevendo, quem está dizendo, quem está endereçando a palavra a vocês, não é outro senão o próprio Jesus, que os conhece e os conhece de perto, conhece a sua igreja, conhece as suas obras, conhece as suas atitudes, conhece as suas posturas, conhece as suas lutas, conhece os seus desafios, conhece as suas qualidades, conhece os seus defeitos. Jesus é assim, meus irmãos, Ele nos conhece de perto, bem de perto. E talvez a maior expressão disso, em especial aqui em Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7, é quando Jesus fala alguma coisa relacionada ao coração. A exortação de Jesus foi a seguinte: eu sei que você deixou o seu primeiro amor. Em geral, as pessoas, ou a gente conhece as pessoas pelo exterior, conhece as pessoas pelo exterior, depois de conviver mais de perto, e algumas demoram bastante tempo para conhecer de perto quem é a outra pessoa. Como pastor, infelizmente, já ouvi muita gente dizer assim, especialmente esposa, dizer assim: pastor, eu não conhecia meu marido. Depois, geralmente, de alguma grande decepção. O contrário também acontece. Quando há proximidade, quando há intimidade, a gente conhece um pouco mais de perto, fora o exterior. Eu me lembro que era recém-casado, já tinha alguns anos de casado com a Márcia, e alguém elogiou assim, Márcia, assim, de uma maneira tão tremenda. Falei assim: minha irmã, precisa comer 1 quilo de sal com ela. É uma bênção na minha vida. Esse ano a gente vai fazer 30 anos de casados. 30 anos, uma bênção. Mas conhecer a pessoa de perto e principalmente conhecer o coração. Sabe aquelas pessoas que você conhece, ou que te conhecem, que só no olhar já dá para saber como é que a pessoa está? Porque tem intimidade, conhece o coração. E Deus, Jesus, o Espírito Santo dão inúmeras provas de que nos conhece no interior. Lembra quando Deus comissionou Samuel para ungir um novo rei no lugar de Saul? E Samuel morrendo de medo, porque Saul havia se tornado um péssimo rei, um mau rei, mas direcionado por Deus, instruído por Deus, ele foi. E foi à casa de Jessé, porque Deus tinha dito: vá à casa de Jessé. Quando ele chegou na casa de Jessé, ele disse assim: traga-me os seus filhos. Aí veio um alto, forte, bonito, charmoso, mais ou menos parecido comigo. Era uma piada, gente.
Ficou pior, né? E a Bíblia diz que Samuel pensou consigo: é esse. E Deus disse: não. Vieram o segundo, o terceiro e assim por diante. E Deus foi dizendo não. Samuel já estava meio preocupado. Isso está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Quando Deus diz assim: Samuel, eu não olho como os homens. Os homens veem o que está aparente, o que está no exterior, mas Deus vê o coração. E aí vieram todos os filhos de Jessé, e Deus havia dito não, 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 não. Samuel talvez coçou a cabeça e agora, e perguntou: você não tem mais nenhum filho? Aí Jessé: tem um baixinho, pequenininho, ruivinho. É assim que a Bíblia descreve Davi, meigo, que está cuidando lá das ovelhas. Mande-o chamar. Quando Davi chegou, Deus disse: é esse. Samuel ungiu com óleo, e a Bíblia diz que no mesmo instante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. É por isso que a gente diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Deus nos conhece, meus irmãos, e Deus nos conhece de perto. Outros exemplos: em nenhum momento Judas Iscariotes enganou Jesus. Em nenhum momento. Ele sabia que estava no seu coração. Jesus conhecia os seus discípulos, todos eles. Jesus sabia da intenção dos fariseus, quando em uma ou outra ocasião iam interrogá-lo. Jesus conhecia Natanael, quem tinha sido dito: olha, eu conheci Jesus de Nazaré. O que Natanael disse? Pode vir alguma coisa boa lá dos bairros dos Pimentas? Ou lá de Nazaré? Esses preconceitos aí. E aí Jesus diz assim: eis um homem sem dolo, eu te vi debaixo da árvore. Deus os conhece, meus irmãos, Deus os conhece de perto. Deus conhecia Paulo, até então chamado de Saulo. Ele aparece, pelo menos a voz aparece, de Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E eu chego à conclusão, e você também certamente chega à mesma conclusão que eu, que assim como Jesus conhecia e conhece todas aquelas pessoas, Jesus também conhece a mim e a você, de perto, mas não só de perto, de muito perto. Eu ouso dizer, inclusive, que Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos. Às vezes a gente tem que buscar o autoconhecimento, ir ao encontro de um profissional da psique humana. E o profissional da psique humana, em geral, pelo menos é o que eu entendo, ele não vai trazer uma solução assim, ele vai levar a gente a nós mesmos encontrarmos a solução a partir de um autoconhecimento. Então, às vezes, nem a gente se conhece, mas Jesus conhece a mim e a você. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Jesus conhece a PIB em Parque Jurema. Jesus conhece Igreja Batista, Jardim Paulista. Jesus conhece PIBG. Jesus nos conhece de perto. E isso, meus irmãos, tem que trazer alento ao nosso coração. Ele nos conhece, e nos conhece para principalmente cuidar da gente. Amém? Uma segunda nuance, então, a partir dessa expressão, quando Jesus diz: você abandonou o seu primeiro amor. A segunda nuance é: Jesus quer nos repreender e nos orientar. No versículo 5, aí da carta à igreja de Éfeso, que nós lemos, aparecem as duas expressões que eu vou invertê-las, tá bom?
Aparece aí, lembra-te, e depois arrependa-te. Mas como eu coloquei aqui, repreende e depois orienta, eu vou pensar assim, que a palavra de Jesus pode ser também, arrependa-te e depois lembra-te. Essas são as palavras que foram direcionadas àquela igreja. Jesus tem atributos, Deus tem atributos que a gente chama na teologia de atributos incomunicáveis, que só Ele tem. Tem os comunicáveis e os que não são comunicáveis. Os comunicáveis, Ele também permite que nós os tenhamos, mas os incomunicáveis, Jesus, o Espírito Santo, Deus é transcendente, mas também é imanente. Transcendente quer dizer que Ele está para além, muito além de qualquer ou quaisquer coisas que quem sabe nós pensássemos que pudesse contê-lo. Mas ao mesmo tempo Deus é imanente, quer dizer, está presente, está junto à sua criação. Ele está no céu, como a gente ora. Gosto muito da expressão que a gente ensina para as crianças, quando as crianças vão orar, Papai do céu. Aliás, eu disse ali, irmão Fernando, nós estávamos um do lado do outro, que é a oração do Arthur, né? Eric, falei, meu Deus, orou melhor do que eu oraria nessa noite. Uma bênção, né? Que o sangue de Jesus seja levado às pessoas através de nós. Coisa linda, coisa linda. Só essa oração, meus irmãos, tenho certeza que valeu o fato de estarmos aqui nessa noite. Mas o Espírito Santo, Deus está nos céus, mas ao mesmo tempo está conosco e Ele nos conhece de perto, e muitas vezes por conhecer de perto, aliás, e principalmente por isso, Ele tem que nos repreender, e às vezes nos orientar, e que bom que Deus faz isso conosco. Há alguns anos eu ingressei na rede estadual de ensino público, e eu vi uma cena que nunca mais vai sair da minha mente, nunca mais. Tinha um garoto de mais ou menos uns 15, 16 anos, ele era segundo ano do ensino médio, e um professor estava conversando com ele, e o professor disse mais ou menos assim para ele: você está achando ruim que eu estou pegando no seu pé? Você acha ruim que eu estou te orientando? Então faz o seguinte, a partir de hoje eu vou esquecer de você, seus pais não ligam para você, sua família não liga para você, você dá trabalho nessa escola, ninguém liga para você, o único que te dá atenção sou eu, e a partir de hoje eu não vou mais dar atenção em você. Aquele garoto, mais ou menos uns 1,75 m, 1,80 m, que esses meninos hoje crescem para chuchu, começou a chorar. Aquilo me comoveu, e o seu choro era como que dizendo: por favor, mesmo que você tenha que pegar no meu pé, professor, mesmo que o senhor tenha que puxar a minha orelha, mesmo que o senhor tenha que me repreender, por favor, faça isso. Deixa eu te falar uma coisa, as crianças, juniores e os adolescentes, eles precisam muitas vezes, eles necessitam, às vezes até eles clamam para que os adultos lhe imponham limites. E a gente acha que não impor limites, algumas vezes, está ajudando, porque a vida vai lhe impor limites. Claro que a gente tem que saber como lidar com isso, pedir orientação de Deus, do Espírito Santo, mas é importante, muito importante, que sejam colocados limites, e às vezes repreensão. O escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é ao certo, lá na sua carta, capítulo 12, versículos 4 ao 7, ele diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. Olha só, o escritor aos Hebreus está dizendo assim: vocês, hebreus, crentes em Cristo Jesus agora, ainda não passaram situações difíceis a ponto de ser necessário morrer por causa do Evangelho, como já viria pouco tempo depois. Aliás, em alguns lugares do mundo de então, isso já estava acontecendo. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como filho, como a filhos,
E a palavra de ânimo foi o seguinte: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem? A quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. E aí o escritor aos Hebreus continua, escritor ou escritora: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? O Evangelho tem promessas de Jesus, amém? Grandes promessas. O Evangelho tem consolações de Jesus para a nossa vida, amém? Grandes consolações. Mas às vezes também o Evangelho, por cuidar de nós, a palavra de Deus, nos tem repreensões, orientações, e essa em especial, lá da igreja da cidade de Éfeso: você abandonou o primeiro amor. E aí o Espírito Santo, Jesus, dizem: lembra-te de onde você caiu, mas não apenas se lembre, tem que tomar decisão, tem que tomar atitude, tem que haver transformação. Por isso ele diz: arrependa-te, arrependa-te, porque ele quer cuidar de nós. Mas finalmente, uma terceira e última nuance. Jesus espera um passo atrás. A mensagem é: um passo atrás, milhas à frente. Mas para andar essas milhas à frente, é necessário dar esse passo atrás. Necessário. Molhei a minha mão aqui, o tablet agora não. Coisas da tecnologia. Enfim. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrependa-te. Arrependa-te. E Jesus continua dando ali as orientações, falando: olha, eu também reconheço que você lutou contra os nicolaítas, que você tem essa, obrigado. Diz lá o versículo 5. Põe o 7 para mim, por favor, por gentileza. Isso. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é isso que Jesus estava dizendo àquela igreja: dê um passo para trás, lembra-te de onde você caiu e volta ao primeiro amor. Volta às primeiras obras, volta à primeira paixão, volta ao primeiro ardor, volta à primeira chama acesa de relacionamento com Deus, com Jesus. Ah, meus irmãos, como é importante que a gente ouça isso de Jesus, porque muitas vezes na nossa caminhada cristã, a gente vai adquirindo uma, outra e outra situação, a gente vai adquirindo um e outro costume, e muitas vezes vai se perdendo o brilho de estar com Deus, de estar com Jesus, a alegria. Alguns começam a criticar os cultos, alguns começam a criticar a liderança, alguns começam a criticar essa ou aquela situação, e se esquecem de saber, de lembrar que a igreja é a esposa de Jesus, é a noiva de Jesus, e amar o povo de Deus, querer estar com o povo de Deus. A pandemia nos desafiou a isso. Espero mesmo que os irmãos não tenham vivido essa experiência, mas na minha comunidade, muita gente se afastou, e algumas, infelizmente, pelo menos a curto prazo, essa é a nossa visão, não retornam mais, porque deixaram o amor esfriar, deixaram a paixão esfriar. Lembra, pois, de onde caístes. Lembra, volta atrás, pensa lá no começo da sua vida cristã, quem sabe, pensa lá no começo do seu relacionamento com Deus, pensa naquele ardor, quem sabe que você sentiu quando o pregador fez o apelo, pedindo que alguém levantasse a mão, quem quisesse aceitar Jesus, e você fez isso,
ou que alguém lhe falou de Jesus, que alguém lhe apresentou o plano de salvação, e aquilo ardeu em seu coração, aquilo marcou a sua vida. É preciso dar um passo atrás, e quando a gente dá esse passo atrás, lembra de onde a gente caiu, ou lembra de onde houve esfriamento, ou lembra de onde houve um distanciamento, há a possibilidade de agora caminhar novamente com Jesus, milhas à frente. Olha só a promessa de Jesus: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí vem a promessa: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Deixa eu te falar a minha teologia. Eu usei essa expressão aqui no Conjubag. Minha teologia. Aquilo que a Bíblia não diz claramente, acho que é Boaventura que diz que a gente pode especular. Para mim, o que garantia a vida a Adão e Eva no jardim do Éden era justamente a árvore da vida. A árvore da vida. Eles tinham acesso total e restrito a qualquer árvore, inclusive a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles podiam comer do fruto da árvore da vida, e eles então tinham a sua vida prorrogada por muitos e muitos anos. Para mim, na minha teologia, Adão e Eva sabiam que era morte, porque talvez animais não tivessem acesso à árvore da vida. Por isso que quando Deus diz: olha, o dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Então ele deveria saber muito bem o que era a morte. Por isso que depois do pecado, Adão e Eva são expulsos, retirados do paraíso e perdem acesso à árvore da vida. Está acompanhando o raciocínio? E por que eles viveram tantos e tantos anos depois? Porque ainda estavam sob o efeito da árvore da vida. E ao longo do tempo, esse efeito foi diminuindo. E aí os anos foram sendo encurtados. Você pode achar ridículo, mas para mim faz todo sentido. Mas independentemente de você concordar comigo ou não, o que Jesus está dizendo é o seguinte: se você der esse passo atrás, se você voltar ao primeiro amor, se você voltar a andar comigo, olha, uma das garantias que eu posso lhe dar, uma das recompensas que eu vou te dar, é que lá na glória, lá com Jesus, nos céus da eternidade, nós voltaremos a ter acesso à árvore da vida, sem o perigo do pecado, que é o mais importante. A história não se repetirá. Repita comigo: a história não se repetirá. Será uma nova história, um novo tempo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas para isso é necessário que a gente dê um passo para trás. E dando esse passo para trás, a gente vai poder então andar milhas à frente. Quem falou com João, disse a ele para escrever as cartas a Éfeso, a Esmirna, a Filadélfia, Tiatira e outras igrejas, foi Jesus, o Espírito Santo, o mesmo que hoje está sobre nós. Amém? É o mesmo, idêntico. Talvez, eu coloco esse talvez com muito carinho, Deus te trouxe hoje para te dizer isso. Você abandonou o primeiro amor, mas lembra-te de onde você caiu e se arrependa. E estou aqui parafraseando. Jesus está dizendo: eu estarei de braços abertos para te abraçar novamente. Não é uma acusação, não é uma adivinhação, é uma orientação da palavra de Deus, que aliás, válida, inclusive, para mim. Permita-me aqui um testemunho muito rápido, pessoal. Eu tenho 40 anos de vida cristã, 40 anos. E o que eu tenho vivido nesses últimos 3, 4 anos,
com Deus, com Jesus, têm sido muito mais intensos do que eu vivi os outros 36, 37 anos de vida cristã. Recentemente, tenho recomendado esse livro, vou recomendar aqui aos irmãos. Eu li um livro, Craig Groeschel, não me lembro bem a pronúncia, me perdoe. O livro se chama Orações Perigosas. E são 3 orações perigosas, que ele cita no livro a partir do Salmo 139. Primeira oração: Senhor, sonda-me. Eu li essa parte, tranquilo. Quantas vezes já orei para Jesus: Senhor, sonda o meu coração. Mas quando chegou na segunda oração, eu travei. A segunda oração era a seguinte: Senhor, quebranta-me. E eu entendi através desse servo de Deus, lendo o seu livro, compartilhando comigo as suas ideias através do livro, o que significa ser quebrantado. Guardadas as devidas proporções, tá, meus irmãos? Guardadas as devidas proporções. Vou repetir mais uma vez: guardadas as devidas proporções. É a mesma coisa que eu estivesse autorizando Deus a fazer o seguinte: Senhor, se o Senhor quiser, faça de mim gato e sapato, quebra a minha vida se for necessário. Quando eu percebi isso, eu não estava preparado para essa oração. Fiquei com medo. E o meu medo se justifica porque diante de Deus a gente tem temor e tremor. Deus é Deus. Mas aí depois de muitas orações paralelas, eu disse: Senhor, quebranta-me. Continuo morrendo de medo, mas eu sei que Jesus vai cuidar de mim. E a terceira oração é: Jesus, envia-me. Quer dizer, Senhor, a minha vida está totalmente nas tuas mãos, vou fazer aquilo que o Senhor mandar eu fazer. Mas para isso, meus irmãos, eu tive que voltar algumas coisas da minha vida, algumas coisas que estavam ficando sem graça, algumas coisas que estavam ficando sem vida. Aqui tem alguns colegas pastores, já ouviram isso várias vezes, eu também já tinha ouvido, mas entendi. A orientação que nos davam nossos mentores de dizer assim: não leia a Bíblia apenas para preparar mensagens, leia a Bíblia para que a Bíblia fale ao seu coração. E eu comecei a fazer isso, não só para preparar mensagem, porque pastor, pregador é assim, ele já olha um texto, olha uma ideia, opa, isso dá mensagem, vou pregar isso daí. Mas comecei assim: Senhor, que a tua palavra fale ao meu coração, vivendo uma nova experiência com Deus, como antes. Deu para entender? Deu para entender? E aí a pergunta objetivada através de mim aqui, mas que o Espírito Santo já tenha falado ao seu coração, é a seguinte: você precisa dar um passo para trás para andar milhas à frente? O que o Espírito Santo está falando aí do seu coração, na sua vida? O que ele está dizendo? O que diz o último versículo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando com você, está falando ao seu coração, está te mostrando algo que você precisa voltar atrás, talvez alguma coisa que você precisa fazer, talvez alguma coisa que você precisa deixar de fazer, eu não sei, mas você e o Espírito Santo o sabem. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? A Bíblia diz que Jesus não é aquele que quebra a cana trincada, muito pelo contrário, é aquele que cuida dela. O nosso inimigo vem nos falar para nos acusar, para nos apontar o dedo. O Espírito Santo não. O Espírito Santo é para nos aproximar dele, nos aproximar de Jesus. E o que ele está falando ao seu coração?
Vamos orar? Curva a sua fronte, por favor. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essas cartas que foram escritas às 7 igrejas na região da Ásia, em especial essa que foi escrita aos crentes, à igreja da cidade de Éfeso. Que entendemos, ó Deus, que até hoje não apenas deve ser lida, não apenas deve ser falada, mas principalmente deve ser meditada em nosso coração. E hoje a Tua palavra, Senhor, nos orienta a nos lembrar que talvez tenhamos deixado de lado o nosso primeiro amor, a nossa primeira chama, nosso primeiro relacionamento intenso com o Senhor, e tenhamos caído, quem sabe na rotina, quem sabe no gesto mecânico de fazer as coisas, até de estar num culto, quem sabe. Senhor, fala ao nosso coração, fala à Tua igreja de modo geral, fala a cada vida, Senhor, em especial, fala a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Precisamos, carecemos, necessitamos de ouvir a Tua voz, mesmo que a Tua voz, ó Deus, seja em determinado momento uma repreensão, mesmo que a Sua voz seja em determinado momento uma orientação. Te louvamos pelas Tuas promessas, te louvamos pelas Tuas consolações, mas Senhor, por favor, nos coloca no caminho da justiça, nos coloca, Senhor, de novo, de frente à porta estreita, ao caminho estreito, Senhor, nos coloca, Senhor, diante da ideia de que, seguindo ao Senhor, nós somos sal e luz do mundo, mas ao mesmo tempo, ó Pai, sofreríamos e sofremos perseguições, aflições. Queremos, Senhor, queremos nos colocar nas Tuas mãos. Nesta noite, Senhor, é preciso que a gente dê um passo atrás, para que a gente caminhe com o Senhor cada vez mais à frente. Que isso aconteça para louvor, para honra, para a glória do Teu nome, através de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Que Deus abençoe, e aquilo que Deus falou ao seu coração, deixa repercutir aí, para louvor de Jesus. Obrigado, irmão Fernando, pela oportunidade. Permaneça sentado mesmo como você está, em oração. Nós vamos cantar, e que o Senhor fale ao seu coração sobre voltar realmente ao primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero
queria que o pastor Regis voltasse aqui um minutinho. Mediante tudo isso que Deus colocou no seu coração nessa noite, pastor Regis, eu acredito que quem tem que fazer isso é uma autoridade pastoral. Eu queria que o senhor fizesse um apelo aqui nessa noite. Tenho certeza que tem pessoas nessa noite que podem e devem se decidir ao lado de Cristo. É contigo, meu pastor. Amém. Só vamos aqui exteriorizar aquilo que o Espírito Santo já falou no seu coração. Talvez o Espírito Santo tenha dito: é hora de se arrepender, voltar atrás, dar um passo atrás para a gente caminhar junto à frente. E se você quiser exteriorizar isso, o Espírito Santo falou comigo e eu tomei uma decisão. Venha aqui à frente, por favor. Se você quer vir aqui à frente, venha. O Espírito Santo falou com você, você entendeu que você precisa dar um passo atrás, voltar a algo lá na sua vida, se arrepender, pedir perdão, voltar para aquele primeiro amor. Você quer fazer isso? Vem aqui à frente, por favor. Por favor, vem aqui à frente. Alguém, vem aqui à frente. Fique tranquilo, você está entre irmãos, entre gente de Deus, gente que te ama, te quer bem, quer cuidar de você, que vai te tratar com todo carinho, com toda educação, com todo amor fraternal. Deus abençoe, minha irmã, Deus te abençoe. Ah, mais alguém? Deus te abençoe, meu irmão. Vem aqui à frente, por favor. Por favor, vem aqui. Vem aqui. Eu já estou me colocando aqui, tá, meus irmãos? Se fosse o irmão que fizesse o apelo, eu viria aqui. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Deus falou com você, o Espírito Santo falou com você. Se Ele falou, vem aqui à frente, por favor. Por favor, vem aqui à frente. Exteriorize isso. Exteriorize isso. Tenha aprendido o seguinte: e mais importante do que a gente ouve, mais importante do que a gente guarda, mais do que importante que a gente aprende, são as decisões que a gente toma. As decisões a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer. Deus seja louvado pela vida desses nossos irmãos que estão aqui à frente. Eu vou orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, obrigado por esses 3 irmãos que vieram aqui à frente. Tu sabes o motivo, tu sabes a razão. E eu particularmente te louvo, Senhor. Te louvo porque eles vieram aqui, exteriorizaram, dizendo assim: Jesus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo. E não apenas falou comigo, como eu tomei uma decisão. E a decisão é esta: de voltar atrás em algo. Voltar atrás em algo. Talvez e avançar com Jesus, andar com Jesus, voltar para Jesus, querer Jesus, amar Jesus, viver Jesus. Senhor, eu os abençoo na autoridade do Senhor. E eu sei que a tua igreja também os abençoa. Nós fazemos isso, Senhor, porque temos a certeza em nosso coração que o Senhor os abençoa. Nós sabemos isso, que o Senhor faz isso, em nome de Jesus. Minha irmã, Jesus te abençoe. Meu irmão, Jesus te abençoe. Meu irmão, Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado. Esses irmãos, por gentileza, se puderem se dirigir logo após o culto, Guerra, ora nesse momento já. Logo após o culto, a sala pastoral ali. Guerra vai bater um papo com vocês, por favor, fiquem à vontade, tá? E vamos terminar cantando. Quero voltar ao início de tudo, me encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Eu vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor.
Eu quero voltar. Mais uma vez para dirigir, para terminar. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe demais você, meu irmão. Te dê uma ótima semana. Sábado que vem temos uma ação muito especial na Oncolar. Procure a Viviane, tá bom? Você que faz parte do ministério, você que não faz parte, pode participar à vontade. Cantina lá embaixo, ok? Tranquilo, é isso mesmo? E esses 3 irmãos, por gentileza, procure o Guerra aqui agora na sala pastoral, por favor, irmão Israel, por gentileza, e os outros 2 irmãos, tá ok? Obrigado.